Agora, mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco sobre a sessão passada. Estávamos discutindo um requerimento sobre saúde, onde tomei parte da palavra. Disse que o hospital está querendo passar algumas responsabilidades para o posto de saúde. E disse também que o diretor Derek maltrata, às vezes, sim, pessoas, né, Luiz? Né, Simone? E principalmente as mulheres, quando não estão acompanhadas. Volto a reafirmar. Isso não tem que esconder de ninguém. E aí eu pergunto aos senhores, o que eu falei demais? Eu apenas fiz uma afirmação do que acontece. Tá? Diante disso, até eu fiquei um pouco abismado, porque saiu uma nota pública de repúdio. Já bem, gente, eu estou aqui para atender as pessoas, ouvir as reclamações, defender o povo, como também o nosso patrimônio público. Vou ler a nota pública de repúdio aos senhores, que está nas redes sociais do Dr. Derek, compartilhado por muitas pessoas. Venho a público manifestar meu repúdio diante das falsas e criminosas declarações feitas por um vereador durante a sessão da Câmara Municipal. Tais afirmações atentam contra a minha honra, dignidade e trajetória, construída com muito trabalho e ética, e respeito à população. As medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas para que os responsáveis respondam pelos seus atos. Calúnia e difamação não podem ser banalizadas, nem usadas como ferramenta política. A verdade sempre prevalece. Que triste, né? Uma nota de repúdio. É uma nota pesada, gente. Falsas e criminosas declarações por um vereador. Mas qual foi o vereador? O autor cometeu aqui uma grande falha, porque ele não mencionou qual o vereador. Né? Ele não colocou qual o vereador na sua nota pesada de repúdio, que para mim se tornou sem efeito. Mesmo assim, eu vou falar sobre ela, já que fomos mencionados. Aqui ninguém atentou contra a honra, dignidade e muito menos destruiu sua trajetória, doutor. Medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas para que os responsáveis... Então não é um vereador só, então são mais. Medidas judiciais pelo quê? Eu pergunto. Imagina, vereador Zezinho, se pedíssemos então relatório do hospital, prestação de conta, acho que vão para a cadeia, né? E como que ele fez uma nota pública de repúdio se hoje ele está pedindo acesso aos dados? Então ele não tinha esses dados? Um pouco estranho. Vou falar por mim. O que foi dito nesta nota não condiz com os fatos, nem com a minha conduta, que sempre mantive firme. Reafirmo meu compromisso com a verdade e lamento que uma discussão em plenário tenha descido a esse nível. O doutor já ouviu falar em imunidade parlamentar? Ela é uma prerrogativa constitucional que garante aos parlamentares proteção contra processos judiciais e prescrições arbitrárias, permitindo que exerçamos nossas funções sem medo de repressões políticas ou judiciais, por suas opiniões, palavras e valor no exercício do seu mandato. Aqui estávamos discutindo um requerimento. Existe a imunidade material, que garante que o parlamentar não seja responsabilizado por suas opiniões, e também a formal, que inclui a proteção processual com restrição à prisão e a possibilidade de suspensão do processo penal. Ou seja, a imunidade parlamentar visa proteger a independência do poder legislativo. Senão, o que a gente está fazendo aqui? A gente não pode perguntar nada e não pode falar nada. Correto? Vamos fazer assim. O senhor trabalha lá que eu trabalho aqui, eu faço o meu trabalho. E se o senhor está cansado, peça férias, porque o pessoal tem falado que o senhor tem trabalhado muito. É um bom médico, trabalha muito, e às vezes, por esse cansaço, às vezes, acaba respingando em alguém. Mas vamos lá. Diante desses fatos, caíram algumas máscaras. Fiquei muito triste com alguns compartilhamentos
que vi de pessoas que jamais poderiam imaginar, senhor presidente. Fiquei bem chateado. Fiquei surpreso com mais de 2 compartilhamentos e outras postagens dizendo que a verdade prevalecerá. E dita ainda por um vereador que tenho tanto apreço, senhor Bruno. Como já disse em nota, foi bem confusa essa nota do médico. Porque até então, eles não achavam que fosse eu, o vereador, que tivesse falado. Achavam que era o senhor, Bruno. Só descobrimos que, e o pessoal viu que não era, porque o senhor estava diante das manifestações lá de frente com o hospital. Não sei se era aniversário ou o que tinham feito lá pro diretor. Mas até o Kiko apareceu por lá. Os bastidores diziam meu nome. Então, por isso que estou dizendo que isso veio de Vossa Excelência. Que por muitas vezes em plenário, vereador, me enalteceu, disse que eu era muito grato pelos conselhos a ti lhe dado, que não queria esquecer o que eu fiz quando Vossa Excelência estava para se afastar do mandato. E aqui, vereador, vou lhe dar o meu último conselho, que é de coração. Bruno, você é um rapaz novo, cheio de entusiasmo, com muita vontade, mas precisa mudar seu comportamento. Para se alcançar o topo, não precisa derrubar ninguém. Basta dizer a verdade, ter caráter, postura e ser companheiro. E o principal, ter lealdade. Reflita, meu companheiro, que você tem um futuro pela frente. Eu não ia usar a palavra livre, porém, como eu falei, no plenário, a gente fala, a gente tem que provar. Não tiro minhas palavras, como eu falei várias vezes para o vereador Pezão, me mostrou vários caminhos, mas a gente sabemos que aqui dentro tem os dias que a gente vai ter discordância, não inimizade. A inimizade tem que parar aqui fora quando você sai do plenário. Como eu falo, respeito muito ele, fiquei muito nervoso. O senhor não contou na sua fala, vereador, que eu, antes de tudo, mandei uma mensagem para o senhor falando que eu fiquei muito nervoso com essa fala, porque o Derek, antes de eu ser vereador, já também cortava o cabelo comigo e eu tinha uma amizade com ele nessa parte. Então, quando foi falado daquele jeito, daquela maneira, pega pesado. Não vindo, todo mundo achou que era de mim, que eu falei aquilo, não esperava do senhor. O povo não esperava jamais do senhor isso, esperava de mim, que sou bocudo, que eu falo, mas não esperava de um cara igual o senhor. Mas aquela sessão passada foi bom para mim, que me refletiu muitas coisas. Que na hora do nervo, ou na hora de algum questionamento, a gente com a cabeça quente fala, e essa voz não tem como voltar atrás. Não retiro nenhum momento que eu falei do senhor de gratidão, para mim não abalou nada. Se o senhor ficou triste, com certeza, eu também fiquei de ouvir isso de um cara que eu considero como médico, e só Deus sabe o que é você sofrer por falta de um atendimento médico. Eu sei, e sofri na pele, e perdi o meu bem querido, mais querido. Então, por isso que eu luto por esse hospital. Não é pelas pessoas que estão lá dentro, é pelo que ele vem mostrando para muitas pessoas também. E eu vou ler aqui um pedaço, que nem eu comentei. Se não falasse da gente, a gente não tem um porquê debater com um cara que eu admiro. Como eu falei, reforçando novamente, deixa por ata, presidente. Eu mandei um áudio no dia que marcaram eu para o nosso vereador Pezão. E falei, muito triste, porque eu admiro muito ele. Mas tem atos que a gente também tem que se posicionar. A gente não pode. Então eu vou falar aqui. Mesmo com a imunidade parlamentar que protege o vereador por suas opções e votos dentro da Câmara, essa proteção tem limites. Veja, o que o vereador pode fazer? Criticar políticas públicas, serviços ou situações de forma incondicional. Por exemplo, a saúde precisa melhorar. Há falhas no atendimento. Questionar gestores e secretários sobre funcionamentos do serviço. O que o vereador não pode fazer é ofender a pessoa física, um servidor ou profissional, chamar de incompetente, preguiçoso, ladrão, etc.
ou muito menos denegrir uma prova que até o momento não apareceu. Até o momento. Então, por ética, se o senhor quisesse fazer isso, o senhor sabe melhor que eu que o senhor tinha que fazer um pedido na nossa secretaria, protocolar nessa Câmara, aí viraria um documento e o senhor ia ter uma razão. Porém, não fez. Expor nomes de forma negativa, sem provas, ameaças, humilhação ou difamação alguém em redes sociais, plenário ou grupos de WhatsApp. Se fizer isso, pode responder por crime contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Código Penal, artigo 138 a 140. Processo ético dentro da Câmara Municipal. Ação civil por danos morais movida pela pessoa ofendida. Vereador Pezão, muitos pares talvez achem que a gente está brigando, discutindo. Como eu falei, é uma postagem, um questionamento. O senhor já me orientou várias vezes. Eu não brigo mais com o vereador. E jamais queria dar uma resposta ou dar um contra-resposta para o senhor. Mas também a gente tem que ouvir a população. Eu entendo que o senhor talvez remore alguma coisa com o hospital. Mas política pública, a gente tem que defender muito. Não é apenas jogar a responsabilidade de um hospital, desse tamanho, dessa complexidade que nós temos no nosso município, para a nossa saúde de Carlópolis. E sim, ver o que está acontecendo. Do mesmo jeito que não pode ser aplicada uma injeção, talvez, que eu questionei aqui, no hospital, como que essa mãe, essa filha que foi para aplicar a injeção, agora vai aplicar essa injeção no posto de saúde? Se talvez aquele questionamento, presidente, não viesse até o plenário, nós não tínhamos achado ou descoberto alguma coisa que estava acontecendo dentro do hospital. Muito boa noite a todos. Fica aqui, vereador Pezão. Considero muito o senhor. Espero que o senhor não espere falsidade. Jamais eu sou falso. Pode ser sim que eu sou falso com alguns pares aqui dentro. Vereador, eu fiquei triste porque o senhor, sendo um companheiro de Câmara, o doutor mandou para a Simone compartilhar, ela não compartilhou, foi mandado para outros vereadores, você tinha que estar aqui do meu lado, embora não concordasse, mas não da maneira que Vossa Excelência fez, inclusive agitou o pessoal para ir lá na frente do hospital. Ficou muito chato, realmente. E torno a dizer aqui para o senhor, eu não defamei ninguém, e o que eu falei, se os senhores me permitirem, eu falo a hora que vocês quiserem. Não foi só com a minha esposa, foi com companheiros. Vereador Luiz, isso é atitude de um médico fazer? Foi feito com ele. Então, quer ir para frente? Vá, não tem problema, eu não tenho medo. Até porque, se nem que estivesse desamparado por lei, o que eu falo eu não retiro. Eu estou aqui para defender o povo, ele sabe, o médico não precisa querer ir buscar recursos, ou falar assim, estou indo embora por causa do vereador presidente. Não. Eu, de maneira alguma, aqui disse que ele é um mau médico. Ele salvou muitas vidas aqui. Isso falei para o Fabiano, falei para muita gente. Inclusive, eu até uma conversa com ele antes, o Fabiano que não deixou, dizendo que ia me apresentar ele, tal. Mas, parece um alecrim dourado, não pode falar nada? Está parecendo Hiroshi? É tudo rede social, quer processar, que é isso, gente? Aqui não é criança que está aqui. Então, quer levar para frente? Leva. As testemunhas vão estar lá, vai ficar ruim para ele. Sim, vereador, igual eu falei para o senhor, eu estou do seu lado. Se eu não tivesse, se fosse qualquer outros pares aqui, dependendo quem fosse, eu nem tinha mandado mensagem. Eu respeito muito. Agora, a manifestação, como eu comentei, é um direito de todos. E a gente, cada um conhece o seu profissional. Não vou estender mais. Boa noite a todos. Estamos aí para lutar pelo direito da verdade. O Pezão, tenho certeza que vai levar essas provas adiante.